Vamos ler aqui Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 12. Vai falar a respeito da armadura de Deus. Paulo vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que é o que? Consagração. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E qual é essa armadura de Deus? A armadura de Deus é aquela que ela nos consagra e nos fortalece espiritualmente, que é o jejum, a oração, o louvor e a leitura da palavra. São essas 4 coisas que nos fortalecem para podermos enfrentar os ataques do inimigo. E ele vai dizer: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Isso significa o quê? Porque muitas pessoas acham que a sua luta é contra o seu irmão, é contra o seu vizinho, é contra o seu próximo. Não, muitas vezes é uma pessoa que ela te persegue, é uma provação que você está passando ali, o diabo ele sempre vai usar alguém, ele não vai vir de uma vez. E Paulo ele diz isso porque muitas vezes as pessoas focam nas pessoas como seus inimigos. Não, meu vizinho é meu inimigo. O fulano que falou mal de mim é meu inimigo. Mas Paulo vai dizer: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, não é o nosso próximo, não é o nosso vizinho, não é aquela pessoa com quem você tem uma rixa, com quem não vai com a sua cara, que é o teu inimigo. Não, Paulo vai dizer: nós temos que lutar contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Por quê? Porque o ataque vem deles. Então é neles que você tem que mirar, é nele. Muitas vezes as pessoas que eles usam são apenas cobaia nas mãos deles, são pessoas que necessitam da sua oração para serem libertas. Por elas terem uma vida errada, longe de Deus, o diabo ele usa essas pessoas, usa para matar, usa para roubar, usa para destruir. E muitas vezes as pessoas lutam, matam, batem nessas pessoas, mas muitas vezes elas estão ali a serviço do diabo, elas estão possessas, cheias de demônios. É tanto que quando a pessoa ora, os demônios se manifestam, a pessoa expulsa ali, ele sai. E tem muitas pessoas que cometem erros que elas nem se lembram daquilo. Por que elas não se lembram? Elas fazem, elas cometem, até matam às vezes uma pessoa e não se lembram, porque muitas vezes estava possesso por um demônio. E o demônio, quando ele possessa alguém, ele tira da pessoa todo o domínio próprio que a pessoa tem, ele controla a mente daquela pessoa. Ela está como se estivesse dormindo dentro do próprio corpo, enquanto outra pessoa está comandando aquele corpo. Uma coisa que o Espírito Santo não faz com ninguém, Porque o Espírito, quando ele nos toma, nós temos domínio sobre o nosso corpo, nós não perdemos a consciência. Então, Paulo ele vai dizer isso. É necessário. Muitas vezes, quando você se sente desanimado, cansado, triste, até entrando mesmo em estado de depressão, você está pensando em abandonar Deus, em abandonar os caminhos, às vezes está tudo dando errado na tua vida e você pensa: não, eu vou desistir, porque a coisa não está boa para o meu lado, você está sofrendo um ataque espiritual, um ataque muito forte sobre a tua vida. E só tem uma das principais formas de você se fortalecer e combater este ataque para você passar nesta aprovação e ser aprovado, porque ataque espiritual é uma aprovação também, em especial com jejum e oração.
É necessário. Há batalhas espirituais que só se vence, não é nem tanto só se orar, não é nem tanto se ler a Bíblia, nem tanto se louvar, mas tem que estar em jejum também. Jesus Cristo, ele disse, quando os apóstolos não conseguem expulsar aquele demônio daquele jovem que estava possesso, eles perguntam a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Ora, nós já tínhamos orado em outros endemoniados, Senhor, nós tínhamos expulsado o demônio. Aí veio esse jovem, nós mandamos o demônio sair, mandemos e ele não obedeceu. Por que isso aconteceu? Jesus vai dizer, é porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus vai dizer o quê? Havia uma potestade, havia uma legião muito forte nesse rapaz, neste jovem. Era necessário muito preparo espiritual, muito jejum, muita oração, muita santidade. E vocês não estavam nesse nível de santidade. Vocês não estavam preparados para isso. O único que foi capaz de fazer isso, de dar ordem àquela legião de demônios para sair daquele rapaz e ele obedecer, foi Jesus. A Bíblia fala que na hora que ele viu Jesus de longe, ele já começou a atacar o rapaz no chão. E ele não temeu os apóstolos. Então, quando se sofre um ataque espiritual desse nível, que está tudo dando errado, que a pessoa está fraca, está entrando em depressão, até a fé está enfraquecendo, isso significa que há um principado, uma potestade das trevas muito poderosa te atacando. E você, porque você está fraco espiritualmente, você está sentindo este ataque e você não está tendo força para se manter de pé. Então é necessário neste momento você se revestir da armadura de Deus, como Paulo fala, porque assim você consegue vencer o inimigo. É necessário você jejuar, orar, ler as escrituras e louvar, né? Você vai ficar fortalecido e você vai sentir toda aquela pressão maligna ela saindo, você vai sentir uma paz, você vai se sentir forte e você vai permanecer no caminho. Muitas pessoas se desviaram dos caminhos de Deus por sofrer ataques desse nível e por não ter se santificado, né? No momento em que foi necessário. E o Espírito Santo, ele sempre fala. Quando a pessoa está passando um ataque espiritual muito grande, ele sempre diz, olha, jejum. Por quê? Porque o jejum, ele tem o poder de santificar o teu corpo, de fortalecer o teu espírito para ele estar preparado para receber os ataques do inimigo e vencer. Porque até a tua fé, ela fica mais elevada, né? A tua comunhão com Deus, ela sobe, ela fica elevada. O teu corpo fica no nível de santificação que o poder de Satanás, ele não tem tanta força sobre ti. É como se um pouquinho de todo o poder de Deus estivesse sobre ti, porque o teu corpo está em consagração. E aí você vai vencer esse ataque espiritual. Mas se não fizer isso, se não se revertir dessa armadura de Deus que Paulo ele fala, que é a palavra, é o louvor, é a oração e é o jejum, aí vai cair, vai se desviar, vai fazer tudo que desagrada ao diabo, porque não se santificou, não se preparou para estar forte e combater o ataque do inimigo. Então é necessário se fortalecer, é necessário. É por isso que Jesus, ele sempre disse, orai, vigiai, jejuai, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne nos puxa aqui e ali para fazer a vontade dela. E a partir do momento que se faz a vontade da carne, o espírito enfraquece. E é neste momento que o diabo ele vê que você está alimentando mais a carne do que o espírito e que você está fraco espiritualmente, que ele vem te atacar. E ele ataca mesmo para te derrubar. Quantas pessoas não fracassaram por causa disso? Quantas pessoas, tem gente que está na igreja, não, eu vou dar um pulinho no mundo. Foi dar um pulinho no mundo, estava tão bem espiritualmente, foi dar um pulinho no mundo. Aí o mundo pediu o quê? O mundo pediu prostituição, a carne pediu prostituição, a carne pediu festa, a carne pediu a vida mundana de volta. E aí a pessoa se sentiu atraída e aí fez o quê? Saiu da presença de Deus, se desviou. E como que essas pessoas estão hoje? Sem força para retornar.
Quantas pessoas não estão no mundo desviado dizendo eu gostaria tanto de retornar, mas eu não tenho força? Por que não tem força? Porque estão alimentando a carne. O espírito está fraco, o espírito fraco ele não tem força para combater contra a carne. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 5. Aquele que você fortalece, aquele que você alimenta, este está forte e este vencerá a batalha, porque existe uma batalha constante entre a carne e o espírito. Aquele que você mais alimenta, ele vence. Se você alimenta mais o espírito com jejum, com louvor, com oração, com leitura da palavra, o espírito está pronto para combater a carne e vencer. Mas se você está alimentando a carne com os prazeres do mundo e você não busca as coisas de Deus, que é agradável ao espírito e o fortalece, o espírito ele fracassará e ele perderá esta batalha. E aí acontece o que está acontecendo, muitos desviados, muitos no mundo, né? Muitos distantes de Deus, fazendo tudo o que desagrada a Ele. Por causa de quê? Por causa que não se santificaram, não fortaleceram o seu espírito, antes buscaram fazer aquilo que agradava a carne.